aí visitando e falando um pouco mais da nossa comunidade, da nossa igreja. A palavra de Deus para nós hoje está em Tiago, capítulo de número 4, verso 13 a 17. Palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versos de número 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra que vem a nós, obrigado pelo teu Santo Espírito que capacitou e inspirou homens para que elas chegassem até nossas mãos nesta data. Obrigado pela iluminação do teu Santo Espírito que nos dá o entendimento e o discernimento necessários para vivermos orientados por Ti, Pai. Assim, Senhor Deus, seja sobre a Tua igreja, dá-nos entendimento necessário para viver o nosso tempo e realizar a Tua vontade, boa, perfeita e agradável em nossa caminhada aqui na terra. Dá também, Senhor Deus, a bênção de podermos usufruir desta orientação dia após dia, nos colocando à disposição do Teu Santo Espírito e orientados pela Tua Palavra, estejamos vivendo vida abençoada por Ti aqui na terra. Obrigado também pela certeza da eternidade que o Senhor providenciou para nós. Assim aguardamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus nos orienta. Nós não estamos aqui à disposição de nós mesmos. Nós somos cuidados carinhosamente por Deus. Não há nenhuma possibilidade, depois que passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, estejamos desorientados espiritualmente. Todos nós, em Cristo Jesus, e sobre a iluminação do Espírito Santo, temos a capacidade de discernir o caminho a seguir, a vontade soberana de Deus para a nossa vida aqui na terra e para o nosso bem. Nenhum de nós está à mercê da nossa sorte. Todos nós estamos exatamente como Deus quer, na hora que Deus quer, com quem Deus quer, para a sua única glória. O escritor sagrado já escreve aqui nesta carta, uma carta geral que deve ser lida por todas as igrejas da circunvizinhança, e deixa claro para nós, deixa claro para aquelas igrejas do primeiro século, que nós estamos dentro de ambiente chamado a vontade de Deus. Nenhum de nós está fora da vontade de Deus. Por mais que nós tenhamos o trabalho de caminhar para longe de Deus, é Deus quem nos atrai, é Deus quem nos busca. Às vezes viemos um pouco mais cedo, ou então um pouco mais tarde, na nossa leitura humana, mas a vontade de Deus sempre será perfeita, em qualquer que seja a circunstância. Há uma dificuldade nessa carta, é uma igreja que tem muitos problemas, o momento da igreja é um momento problemático. Ele começa
dizendo nesta carta, nos seus primeiros capítulos, que nós haveremos de passar por provações. E provações não são tentações, mas são o agir do próprio Deus, nos capacitando para vivermos a sua vontade. Quando o povo de Deus é provado para que cresça. Então, na hora mais difícil da nossa caminhada cristã, é lá que Deus quer nos aperfeiçoar. Na hora mais tranquila, quando tudo vai bem, Deus nos dá um descanso. Mas na hora das provações, Deus nos faz crescer em discernimento, sabedoria, entendimento do alto, não da terra, mas do próprio Deus. Assim ele fala do seu entendimento. Ele nos fala também da origem do bem e do mal. E Deus não promove nunca o mal para nós. Deus nunca nos dá o ambiente do mal para nós. Ele nunca coloca o mal como prioridade. Na nossa vida, sempre a manifestação do bem há de nos colocar na sua presença. Então, na origem, Deus não provê o mal para o seu povo. E toda a história do povo de Deus, passando por várias guerras, várias batalhas, várias mortes, várias disputas, todas essas circunstâncias vieram promover o bem para o povo de Deus. Porque o bem e o mal, na sua origem, tem que ser entendido aos olhos do Senhor, não aos nossos olhos. Ele também fala a respeito da língua. Ele diz: esse discurso, esse falar, essa capacidade de comunicação tem que ser feita e provida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Cuidado com esse instrumento que é o seu discurso, aquilo que você fala. Isso deve produzir algo que todos vejam que você é uma pessoa orientada por Deus. O seu discurso nunca vai na contramão daquilo que Deus se dispõe na sua palavra e coloca para nós como preceito moral. Deus está totalmente envolvido com cada uma das palavras que nós usamos. Então, muito cuidado nessa hora. Cuidado com o que você vai falar, com quem você vai falar, de que modo você vai falar e para que você vai falar. Pense muito bem e coloque no seu coração um pedido: Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca. Ele também fala a respeito de sabedoria, e toda sabedoria vem do alto. Não há nenhuma sabedoria do ponto de vista de Deus que eu possa produzir. Eu preciso da intervenção divina para que eu possa adquirir sabedoria para viver. Se não for pela intervenção de Deus, nada há de acontecer. Essa igreja também está vivendo, essas igrejas que leem a carta, muitos conflitos e muitas contendas, e suas orações não estão sendo ouvidas. E o escritor sagrado novamente orienta e diz: olha, a única possibilidade de você fazer aquilo que você deve fazer aqui na terra é se você tiver uma sujeição plena a Deus. Sujeitai-vos a Deus, e Ele há de conduzir a sua vida, porque Deus resiste todo orgulho e toda soberba, mas Ele dá graça aos humildes. E voltamos a essa palavra, né? Parece que ela nos persegue como cristãos. Não tem como resolver nada com Deus se não houver humildade.
O texto que lemos, ele fala a respeito de projetos. Aquilo que eu sonho em realizar, aquilo que eu planejo, aquilo que eu preparo, aquilo que eu envolvo uma organização, aquilo que eu envolvo uma estrutura, aquilo que eu envolvo objetivos pessoais. E todos nós temos essa bênção de racionalmente projetar, articular, organizar, estruturar nossas vidas, termos algo para realizar. Somos empreendedores por natureza, queremos fazer algo e projetar algo para nossa realização. Portanto, ele submete esses projetos à orientação de Deus. E ele termina essa carta falando sobre paciência. Cuidado para você não se exasperar e querer que as coisas se resolvam num estalar de dedos automaticamente. Isso só vai acontecer na hora que você morrer. Quando você estalar os seus dedos, você estará na glória. Isso não vai ter a menor dúvida. Mas enquanto estiver aqui na terra, você pode estalar seu dedo durante anos, durante décadas, e ainda não é a hora que as coisas se resolvam. Então a paciência também é um elemento indispensável para a gente pensar a respeito da nossa caminhada aqui como igreja do Senhor. Hoje propriamente nós vamos ver que o amanhã a Deus pertence. Nós não podemos colocar as coisas de outro modo, como cristãos. O amanhã a Deus pertence. Somente Ele vai o determinar. Pastor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, e fiz até mais do que eu podia fazer para que as coisas andassem na direção que eu considero a melhor. Para Deus, o seu discurso é extremamente desnecessário, porque o amanhã a Deus pertence. Você não sabe que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É Deus que o prepara. Nós temos a capacidade de estabelecer uma vontade. Eu desejo projetar algo. Nós desejamos ano que vem estarmos construindo um novo templo. Estaremos todos aqui em cima, não na glória, aqui no andar de cima, doando a Deus. Será um salão bem maior. Ali do lado terá um salão de recepção, e aí no fundo uma cozinha com uma lanchonete, uma maquininha de refrigerante, de café, né? E eu tenho sonhado há algum tempo já com isso, e visualizo isso, né? E a gente vai ter aqui 14 salas aqui embaixo, e esse projeto para o coração da igreja já é um projeto antigo, e nós vamos estar num novo momento, uma nova realidade. Só que o amanhã a Deus pertence. A minha mente pode idealizar tudo isso, a sua mente pode idealizar muitas coisas, mas quem determina o futuro é Deus. Então a minha vontade deve partir de um princípio onde Deus é que estabelece o amanhã. Senão você vai se fatigar, vai sofrer, você vai perder noites de sono, você vai perder a paciência, você vai começar a conflitar com as pessoas, você vai começar a se desentender com aqueles que lhe são mais queridos, porque a sua impaciência vai ser contaminante, e você vai atrapalhar todo o seu ambiente, a sua realidade, porque você quer que a sua vontade se estabeleça. Portanto, quero resolver as coisas sem Deus, e esse é o mal do século, para a igreja, não para aqueles que estão lá fora, porque lá fora tudo se resolve sem Deus, no pensar deles. Mas quando a igreja acha que pode resolver as coisas sem Deus, ela está no caminho de perdição,
nada mais poderá ser resolvido, porque ela acha que ela se basta. Ela por si só estabelece o resultado. Então nós vivemos numa cultura de resultados, e os homens começam a pensar que o resultado é o principal, mas Deus deixa bem claro para nós que a coisa começa muito antes. Qual é a disposição do seu coração, não o resultado. O amanhã a Deus pertence, o resultado é de Deus. Deus está preocupado com o meu coração, com a minha disposição. Por que que eu oferto? Por que que eu contribuo? Por que que eu sonho? Por que que eu projeto? Por que que eu organizo? Por que que eu estruturo? Deus está envolvido com o meu ser e não com a minha capacidade de produzir algo. Deus está preocupado com as razões e com as essências, e não com aquilo que é o resultado final ao nosso ver. Então, o que acontecerá? E essa é a pergunta que o texto faz. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? O que vai acontecer? E vai entrar um momento de dúvida, né? Se o amanhã Deus pertence, o que vai acontecer, Deus? E esse espírito curioso toma conta da igreja, e ele responde isso no texto sagrado, e deixa bem claro: vós sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E Deus nos coloca exatamente no nosso lugar, e Ele diz: não há a menor possibilidade que eu erre na direção e no resultado. Não há. Deus nunca vai falhar no resultado, porque o resultado é o amanhã a que Deus pertence, somente a Ele. Essa neblina, por um instante, pode durar 80, 90, alguns até 100 anos. Temos algumas centenárias, temos uma centenária, né? Aqui na igreja, né? Pode durar até 100 anos, mas é o máximo que nós conseguimos chegar. E isso para Deus é como a neblina que passou hoje pela manhã em nossa cidade. Então, queridos, Deus nos orienta. Em primeiro lugar, a vontade de Deus acontecerá, verso 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Há um referencial único: nós viveremos como a neblina, que vai passar rapidinho, mas exatamente nesse momento que vamos viver, o que precisa acontecer, acontecerá. A vontade de Deus sempre vai acontecer. Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Filipenses capítulo 2. O nosso mover como igreja não está submisso aos movimentos do mundo, às ideologias do mundo, aos pensamentos do mundo, à capacidade intelectual do homem moderno. O nosso realizar está preso, está algemado à vontade soberana de Deus. Sempre conosco vai acontecer aquilo que Deus diz aconteça. Em momento algum algo vai acontecer na sua existência de forma com que você esteja dissociado da vontade de Deus. É Deus quem resolve, é Deus quem direciona, é Deus que dá possibilidade para tal realização. E tudo que você fizer, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo, está plenamente submisso ao querer de Deus. Você só está aqui hoje sentado nessa igreja porque Deus o quis assim. Foi Deus que direcionou todas as coisas
para este momento de culto e de adoração. Desde o momento em que você nasceu, você está direcionado para prestar culto a Deus. Não há nenhuma possibilidade, meu querido, você que é temente a Deus, de ficar fora do querer e do acontecer de Deus. E tudo que acontecer se fará por um mover e por um querer de Deus anterior ao seu. Em cada hora, em cada minuto, em cada segundo, Deus está extremamente envolvido com a sua existência. Não pense que os homens, por mais que possam tramar, mudem esta vontade sobre a sua vida. Você estará sempre no centro da vontade de Deus, não para a sua glória, mas para a glória dele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Queira pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E esta é a nossa convicção. Romanos capítulo 14. Não temos a menor dúvida que vivo ou morto vou glorificar a Deus. Segundo lugar, a vontade humana sempre, preste atenção, ela sempre se submeterá. Momento algum, a gente pode rodar, fazer, acontecer, planejar, organizar, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas sempre todo homem e toda a criação se submete à vontade divina. Ah, pastor, esse mundo está perdido, não tem solução. O homem conseguiu destruir aquilo que Deus fez. Olha, queridos, que santa pretensão, né? Como é que nós podemos destruir algo que Deus fez existir? Nós não temos a menor possibilidade de mover uma palha sequer sem que a vontade de Deus se estabeleça. É permitido por Deus, assim como foi no Antigo Testamento, que o homem tome a sua direção. E a disputa aqui não está entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A disputa aqui está entre a soberba e a humildade. Eu não vejo mais a disputa e a incapacidade de entendimento teológico na responsabilidade humana e na soberania de Deus. Tenho visto com outros olhos. A disputa está entre ser soberbo e ser humilde. A soberba diz que eu resolvo, e o humilde diz que Deus resolve. O problema aqui não é entendimento teológico, o problema aqui é disposição de coração. E quando chegamos diante dessa mesa, se não chega humilde, vai tomar um suco e vai comer um pão, não vai fazer a menor diferença, porque essa mesa é a mesa da humildade. Jesus Cristo se faz sacrifício por nós. Então, o ser cristão, não há mais dúvida para nós que Deus é soberano. A dúvida é se eu aceito que Deus é soberano, e se eu quero viver debaixo da soberania de Deus. Porque nas fim das contas, todos nós vamos olhar na porta da eternidade. Foi eu quem te trouxe aqui. E em último lugar, a vontade de Deus, mais o agir humano, sempre vai nos conduzir à graça divina. Como é que isso acontece, pastor? Verso de número 17. Portanto, aquele que sabe, olha só, não é aquele que é ignorante, não, é aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Na vontade de Deus não há possibilidade do mal.
A vontade de Deus sempre haverá a operação do bem. Agora ele vira para nós e diz: a vontade é que você faça o bem. E quando ele diz, você deve fazer o bem, e você não faz, aí você desagrada a Deus. Aí Deus tem um olhar para você em outro tom, uma conversa em outro tom. Você sabe exatamente o que você deve fazer. Você sabe qual devem ser os seus projetos, você sabe qual deve ser a nova estrutura, você sabe qual deve ser a organização, você sabe tudo isso. Eu já te ensinei tudo isso. Já coloquei em seu coração, para que disposto em seu coração você possa dar sentido à sua existência, fazer o bem, e você não faz. Aí sim, tem consequência. Nisto você está pecando. Queridos, nós como igreja ficamos aqui para fazer o bem. Não há nenhuma outra necessidade da igreja estar na terra se ela não faz o bem, se ela promove o mal. Quando a igreja promove o mal, ela sai da sua razão de existência. E nós só estamos aqui para humildemente fazer o bem a todos. Nós sabemos disso, nós estamos preparados para fazer isso. E diz Romanos, capítulo de número 12, não deixe fazer o bem, mas faz Romanos capítulo 12, verso 21, perdi o texto, mas eu vou achar. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lógico, tinha que ser esse verso, né? Mas vence o mal com o bem. Então, não te deixes vencer do mal. Então, somos convidados, e por pessoas que nós temos em grande conta, a responder o mal com o mal. E essa não é a vocação da igreja. Nós não estamos aqui para responder o mal com o mal, e nem injúria com injúria. Nós estamos aqui para fazer unicamente, exclusivamente o bem. Termino. Confie integralmente na soberana vontade de Deus. Ela nunca falha. Dependa submissamente em tudo de Deus. Portanto, os seus projetos e os seus sonhos são por Ele conhecidos. Invista todos os recursos no fazer o bem para com todos, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra. Guarde essa mensagem, ela tem muito a ver com o nosso contexto presente. Deus está no controle de todas as coisas e Ele nos orienta. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo de número 11. Vamos participar da ceia do Senhor.